Eu quero que você abra sua Bíblia aí, Evangelho segundo escreveu Marcos. É um texto muito conhecido, de alguns milagres que Jesus ele fez. Nós vamos ler alguns versículos espalhados por esse capítulo, então quero que você acompanhe comigo. Eu vou ler os versículos, depois nós vamos orar. Marcos, o capítulo é o de número 5. Quero ler o versículo 1 e 2. Quero ler o versículo 22. Depois eu quero ler o versículo 25 e 27. Acompanhem comigo. Verso 1 do capítulo 5 diz assim: E chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, saiu-lhe ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo. Até aqui. Verso 22. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Verso 23, e rogava-lhe dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha e que lhe imponha as mãos para que sare e viva. Verso 25, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Verso 27, e ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Amém. Até aqui, feche os seus olhos. Senhor, eu quero mais uma vez te agradecer pelo privilégio que o Senhor me dá de poder compartilhar a tua palavra. E mais uma vez aqui na Igreja Batista da Fé, lugar onde o nosso coração também habita, há um povo sedento, Senhor, pela tua presença e pela tua palavra. Que o Senhor nos conduza por este caminho, Senhor. Que o Senhor fale conosco, assim como o Senhor falou comigo muito nessa tarde de domingo. Que o Senhor, meu Deus, possa lançar por terra todo impedimento, toda distração, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Pai querido, nosso coração preparado para a tua palavra, para o alimento que o Senhor tem para nós. E esse alimento que nos sustenta durante os nossos dias, as nossas batalhas, nos nossos embates. Porque cremos, Senhor, no teu poder, cremos na tua palavra, cremos que o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, ela veio fortemente ao meu coração durante esta semana. Em um bate-papo de café com o pastor Ricardo, a gente tratava sobre algumas coisas. De vez em quando eu passo na oficina dele, a gente dá uma escapada ali no horário de trabalho para a padaria e um café rápido. E um bate-papo com a Pri também. E eu pensando acerca daquilo que nós conversamos, a primeira palavra que veio ao meu coração foi a questão dessa mulher do fluxo de sangue. E eu comecei a meditar nesse capítulo 5 de Marcos. E tem muitas outras experiências e algo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Enquanto eu pensava nessa conversa e pensava na ministração dessa palavra, a gente começa a refletir sobre a nossa geração, sobre o nosso século. E um dos pontos que nós conversávamos era
como nós somos fracos. E essa fraqueza, ela não está direcionada ao nosso físico, porque hoje nós cuidamos muito mais da nossa alimentação, do corpo, uma alimentação mais regrada, e muitas outras pessoas têm sido influenciadas por isso, e têm sido arrastadas, né? Às vezes no princípio não conseguem ir por livre, espontânea vontade, mas vai porque alguém fala assim, ó, vamos para a academia, você vai comigo. Eu só vou se você for junto. E aí entra e começa a gostar e fica um pouco mais, não é esse tipo de força que eu estou falando, mas é no âmbito espiritual. Como o pastor Luciano estava dizendo aqui, quando nós falamos sobre oração, as pessoas fogem porque a nossa oração ela é superficial. E nós olhamos para Jesus e o exemplo que Ele nos deu, chamando várias vezes os discípulos para orar, a ponto de subir no monte para orar, e quando Ele desceu, aqueles discípulos mais próximos, eles já estavam dormindo, não conseguiram orar e vigiar por um período. É nesse tipo de fraqueza que eu estou falando. E nós atribuímos essa fraqueza espiritual a tantas coisas. E aí nós temos sido levados por uma onda ou por grandes situações que cada vez mais nos afastam de Deus. Nos levam para longe, nos distanciam dessa intimidade com Jesus. E quando nós vemos, a nossa oração parece que se torna repetitiva, porque não temos intimidade, ou porque não conseguimos abrir o nosso coração, parece que as palavras fogem, ou porque o relacionamento com Jesus está superficial demais, e as letras das canções, que nós nem podemos atribuir como louvor e adoração, elas colocam Cristo no mesmo patamar, porque você prometeu que você viria, e nós esperamos você voltar, e tem uma canção por aí, e que eu ouvi esses dias, que coloca Jesus no mesmo nível nosso, ou abaixo ainda, pelo relacionamento. Não tratamos mais Ele como Senhor das nossas vidas, não tratamos mais Ele como Todo-Poderoso, não tratamos Ele mais como Deus que muda história. E eu olho para esse texto e enxergo esta conversa que nós tivemos ao longo da semana, e o diagnóstico é que nós precisamos nos voltar para Deus novamente. Precisamos nos converter novamente e olhar para Cristo como olhávamos lá atrás com o primeiro amor. Eu olho para esse texto e não tem como não me indignar com certas coisas que acontecem deste século, no meio do ambiente a qual nós vivemos, aonde Jesus, Ele é a última opção. Fala para o seu irmão aí do lado, Jesus não é a última opção. Ou melhor, Jesus não é a sua última opção. Eu olho para esse texto e vejo a conversa que nós tínhamos, e nós olhamos para uma geração de filhos de Deus que não conseguem orar. Olhamos para essa geração e nós vemos crentes raquíticos, fracos demais, que quando tem o primeiro embate ou a primeira batalha, não consegue trabalhar, não consegue se relacionar com a família. A primeira coisa é que ele diz minha cabeça não está muito boa, hoje eu não vou trabalhar porque eu não quero o meu chefe pegando no meu pé, e vai para um hospital e consegue um atestado, ou faz aquela consulta online, né?
que agora tem os médicos, e eu recebo muitos desses atestados lá no trabalho, e como você vai contestar? É verídico. Mas como que o médico do outro lado, ele vai examinar esse paciente de uma forma mais correta? Ele está vendo pela tela, ai doutor, eu estou passando mal, e tosse. Aí o médico fala, realmente você não está bem, 2 dias em casa até você se recuperar. Uma geração que não consegue ir trabalhar com uma gripe, porque não consegue ficar em pé. E nós não falamos agora somente dos mais novos. Aqueles que são mais experientes estão entrando nessa onda também, pastor Luciano. Então arrumei a estratégia agora, e assim que estão entrando nessa onda, e quando passam por algum tipo de dor, o primeiro remédio que acham na frente é esse mesmo que eu quero. Eu estou com uma dor aqui, eu sei que eu teria que tomar talvez um paracetamol, mas me dá um Dorflex, ele vai resolver alguma coisa. Sente o coração acelerar, e nós corremos para o médico, e nós nos esquecemos muitas vezes que nós temos um médico dos médicos ao nosso dispor, e não oramos, e não buscamos a Deus. Eu olho para essa situação e imagino o nosso adversário olhando tudo isso, e vendo que diante das situações nós não recorremos a Deus. A primeira opção é o psicólogo, é o psicanalista, é o psiquiatra, é o remédio, é a farmacinha que tem lá no armário de casa. E muitas vezes o Senhor está nos chamando para orar, porque é dele que vem a nossa vitória. Vindo para esse texto, nós lemos aqui o início de 3 milagres que o Senhor fez. O primeiro deles é sobre a vida de um homem que estava aprisionado, possesso, por uma legião de demônios, de espírito maligno. E o texto, depois você pode meditar na tua casa, ele diz que legião, porque eles eram muitos. Aquelas pessoas que cuidavam daquele homem, quando conseguiam, o texto vai nos dizer que eles acorrentavam ele, porque ele vivia em meio aos sepulcros. As pessoas passavam longe. Mateus vai dizer isso, que ninguém conseguia chegar perto desse homem. E Marcos nos diz que as cadeias ou os grilhões ele espedaçava. Nada conseguia deter aquele homem. Tentaram de várias formas contê-lo, para que ele não pudesse se machucar, para que ele não pudesse se ferir, e para que ele não viesse a ferir outras pessoas. Aquele homem, ele estava sendo escravizado. Mas quando Jesus chegou ali naquele lugar, para aquelas pessoas, aquele homem já não tinha mais saída, solução. Aquele homem estava abandonado, mas quando Jesus chegou, até o inimigo ou aquele espírito maligno que estava possuindo aquele homem, teve que ir até Jesus. No caso desse homem, esse espírito, ou esse homem impelido por esse espírito, versículo 2 que nós lemos, quando Jesus saiu do barco, logo saiu ao encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo. Ele foi até a presença de Jesus. O desejo dele era que Jesus mantivesse ele ali, naquele lugar, naquele homem. Mas aonde Jesus chega, algo diferente acontece. Para aquelas pessoas, talvez Jesus era a última solução, ou a última tentativa, mas era a primeira que eles deveriam ter procurado. Quando Jesus chega
E quando aquele homem vem até os pés de Jesus, ele chega até a presença de Jesus. É a primeira lição que nós tiramos nessa noite. Aquele homem foi liberto da escravidão. Mas ele teve que ir até Jesus. Eu não sei do que você precisa de libertação na sua vida, mas só há um caminho, e você precisa ir até Jesus. Você precisa ir até a presença dEle. E como se chega na presença do Senhor? Com oração. Porque através da oração há quebrantamento, através da oração há relacionamento, através da oração há intimidade, porque você começa a dizer para Ele tudo aquilo que você está sentindo. Mas quando não se tem intimidade com Deus, quando não se tem intimidade com Cristo, você se cala muitas vezes porque dá vergonha, dá medo. A primeira lição que nós tiramos dentro desse tema de que Jesus não é a última opção, é que quando nós vamos até a Ele, Ele quebra e livra de todas as cadeias e de tudo aquilo que te aprisiona. Eu não sei o que tem te aprisionado, mas nesse século, ou durante a nossa vida neste momento, nós temos visto pessoas sendo aprisionadas por tantas coisas. Quando nós olhamos e vemos ou falamos sobre prisões, grilhões, sobre libertação, nós pensamos logo no caso desse homem. Não, mas eu não tenho, o inimigo não está me possuindo. Mas há muitos que estão presos na solidão. Há muitos que estão sendo aprisionados pela depressão. Há muitos que quando saem dos cultos entram para suas casas e vão para o quarto chorar. Porque não conseguiram estar próximo de Jesus. Há muitos que vão para o seu trabalho e só se relacionam porque é a obrigação. Mas quando chega na sua casa, no seu quarto, só Deus sabe o que tem passado e tem sido escravizado por toda essa condição, seja depressão, opressão, síndrome do pânico. As pessoas têm deixado Jesus em último caso e têm procurado tantas outras coisas para se tratar. E eu não estou dizendo que está errado, mas essas coisas têm que ser secundárias, porque aquele que te chamou, aquele que te gerou, aquele que fez de você uma nova criatura, Ele tem todo o poder. Tem que buscar a Jesus primeiro, ore, busque, porque se for uma opressão maligna, Ele vai te livrar de imediato. Não prolongue o sofrimento, a dor. Jesus está pronto a te libertar, a quebrar todas as cadeias. Mas não fique prolongando essa dor, esse algo que te carrega e te machuca. Você precisa ir até Jesus, ir até a presença dEle, e não é ir de qualquer maneira. Segundo ponto, nós lemos aqui sobre Jairo, o principal da sinagoga, um homem aleluia. Nós lemos sobre Jairo, mas eu quero deixar Jairo por último. Nós lemos também acerca dessa mulher do fluxo de sangue. O texto nos diz que ela já sofria quanto tempo? 12 anos. É muito tempo de sofrimento. 12 anos gastando tudo que tinha com a medicina. 12 anos gastando tudo aquilo que ela tinha conquistado. 12 anos sem poder sair e se relacionar com as pessoas. Porque toda mulher que ela estava impura, ela não poderia de forma alguma
transitar no meio das pessoas, porque era considerada impura por conta daquele fluxo de sangue. Vivia aprisionada dentro da sua casa. Vivia escondida. Eu imaginando essa história, era de casa para o hospital. Saía de lá com a promessa de que estava curada ou seria curada. Talvez passou algum tempo de terapia, não sei. E quando via que nada tinha sido resolvido, ela ia em outro médico e assim se desencadeava um círculo vicioso, ela indo de médico em médico, indo atrás da sua cura, indo atrás do seu milagre, indo atrás daqueles que teoricamente poderiam fazer alguma coisa pela vida dela. E aí de repente ela ouve que Jesus estava passando por ali. 12 anos, irmãos. Será que em 12 anos não chegou para ela que Jesus tinha todo o poder ou tem todo o poder? Nós ouvimos aí pessoas que não vêm para a igreja não porque não ouviu, porque escolheram não vir. Não porque não receberam um folhetinho de evangelismo, mas elas decidiram não vir. Eu acredito que essa mulher, ela já havia escutado de alguma forma. 12 anos é muito tempo. Talvez numa fila do médico, talvez em alguma outra consulta. 12 anos esta mulher tentando se remediar. E aí então ela ouve falar sobre Jesus, era a última opção dela. Era a solução que ela precisava. Mas ela saiu procurando em todos os outros lugares, em todos quantos ela ouviu falar. Porque ela foi num médico e se ele não curasse, ela indicava de um para outro, não é assim? Quando você procura um médico para uma especialidade, eu tive que levar a minha sogra no médico essa semana, a Pri pediu. Deixei a Belinha na escola, no trabalho, 7 horas da manhã. E ela falou, ó, me deixa ali em Calmon Viana. Tem um agendamento para minha mãe no postinho. Eu falei, tá bom. Aí peguei o carro, estou indo, estou descendo o viaduto. Eu falei, mas deixa eu ver o papel. Aí eu peguei o papel. Eu olhei e falei, mas não é em Calmon Viana. Em cima estava escrito Nova Poá. Não, mas o rapaz falou que é em Calmon Viana. Eu falei, mas qual que é a especialidade? Ortopedista. Ortopedista? Era isso, né? Eu falei, é Nova Poá. Mas como você sabe? Não, eu já fui lá. Não tinha no Medina, não tinha no outro postinho. Só lá que eles atendem. Não, mas não é. E começou. Se ela tivesse indo em Calmon Viana, eles iam mandar para Nova Poá. E aí eu lembrava desse texto e na questão dessa mulher, ela deve ter ido em um médico e esse médico, olha, eu não trato essa causa, vai no outro. Em alguns desses lugares, iam indicando ela para outro lugar. E provavelmente tenha encontrado alguém que tenha comentado sobre Jesus, mas a preocupação dela era procurar os médicos. Como eu dizia no início dessa palavra, Jesus não é a sua última opção. Aquela mulher também, assim como aquele homem sofreu, aquele homem cuidado por outras pessoas, esta mulher, ela podia decidir e ela podia procurar, mas ela queria aquilo que ia somente remediar a vida dela. Ela não estava encontrando a solução. E aqui eu quero abrir um parênteses, talvez você tenha remediado algum problema ao longo dos anos, porque ainda não foi na fonte, não foi ainda buscar naquele que pode resolver de uma vez por todas. Ah, mas se eu tiver que ir em Jesus, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Abre mão de algumas coisas que te atrapalham, mas vai até aquele que pode resolver o teu problema. Não fique remediando, não fique sofrendo. Não fique prolongando. Aquela mulher ouviu sobre Jesus. E ela
Então ela foi até a presença dele. Assim como aquele homem com aquele espírito maligno, ele foi até a presença de Jesus. Quando essa mulher ouviu e ela não tinha mais alternativa, ela foi até Jesus também. Mas ela não poderia estar no meio de todos, ela foi escondida, mas ela foi até a presença de Jesus. Eu não sei se você está entendendo esta palavra, mas eu quero te dizer uma coisa: não tem outra alternativa, não tem outra solução para aquilo que você tem buscado. Se você não for até Jesus, você vai prolongar isso por longos e longos anos. Se você não buscar em Cristo a solução para o teu problema, você vai ficar remediando isso até quando? Vai adiar até quando? Vai entregar a sua vida por inteira até quando? Vai atrasar o agir de Deus. Ele vai agir e Ele vai operar. Mas quanto mais rápido você decidir, quanto mais rápido você se lançar na presença dEle, tenha certeza de que Ele está te esperando e pronto para agir sobre a sua vida. Enquanto ela não decidiu ir até Jesus, ela carregava aquele sofrimento. E quando ela foi e ela tocou, ela teve a sua vida restaurada, ela teve a sua dignidade restaurada, ela já podia transitar entre as outras pessoas, porque ela foi curada de imediato. Ela tocou em Jesus e ela foi curada. Eu não sei se você já ouviu o relato de algumas pessoas que receberam milagres. Eu já ouvi muitos. E muitas pessoas diziam assim: como eu demorei para ir até a presença de Deus. Como eu demorei para orar. Se eu soubesse que quando eu chegasse na presença de Cristo, rapidamente Ele resolveria a minha vida, quando eu me entregasse para Ele, nada disso eu teria sofrido, eu teria ido logo. Eu já ouvi dezenas de relatos assim, de pessoas que sofrem durante anos e prolongam esse sofrimento, e já ouviam falar de Cristo, mas elas vão empurrando, e quando elas decidem, elas se arrependem do tempo perdido. O que você está esperando? Sofrer um pouco mais? O que você está esperando quando Jesus está pronto a te abençoar? Mas é necessário que você vá até a presença dEle. Jesus, assim como aquele homem que foi liberto, como essa mulher que Ele restaurou, curou as suas feridas e fez com que ela vivesse novamente em sociedade, no convívio da sua família, pudesse retomar provavelmente o relacionamento com os amigos, aqueles que estavam afastados, porque ela era considerada como uma mulher impura. Ela teve a sua vida restaurada por completo. Jesus não é a sua última opção. Para nós que entregamos a nossa vida para Ele, Jesus é a primeira, é a única opção que nós temos. Temos que ir aos médicos? Temos. Você pode ir para o psicólogo? Pode. Mas nós estamos numa geração, como o pastor Luciano disse aqui, que muitas vezes não quer orar, tem vivido oprimida pelo maligno e pelo adversário, porque acham que tudo agora é relativo, porque tudo é o psicólogo que vai resolver, tudo é o remédio que vai resolver. Nós vivemos e servimos a um Deus que opera milagres, irmãos. Nós falamos muitas vezes, mas nós não exercitamos isso. Você precisa viver milagres na sua vida. Você precisa desfrutar desses milagres. Será que Jesus mudou? Será que Ele não opera mais, não cura mais?
Não, Ele continua sendo o mesmo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele não mudou, a palavra diz que Ele não muda. A palavra diz que Ele não se esquece dos seus. Então, se tem algo de errado é em mim. Porque nada aconteceu ainda, porque eu ainda não estou indo aos pés de Jesus. Porque a minha família ainda não se converteu ou ainda está resistente, porque talvez eu não tenha buscado o tanto que eu deveria buscar. Porque talvez eu não tenha sido o exemplo que eu deveria ser. Porque talvez eu não consigo orar como deveria orar. Irmãos, se você soubesse do poder que há através da oração, você não pararia de orar, não pararia de se relacionar com Cristo. Essas pessoas, elas foram até Jesus. Para elas talvez era a última opção. Para elas talvez, alguma delas não conheciam. Mas para nós que conhecemos e sabemos do poder que há em Cristo, as outras coisas têm que ficar em último plano. Jesus estabeleceu os médicos, a medicina. Mas irmãos, o Senhor, Ele quer operar e fazer milagres nas nossas vidas. Há gigantes que precisam ser derrubados e nós só conseguimos derrubar através do poder que há em Cristo Jesus. Eu conversava com um amigo essa semana acerca de um relacionamento, de um casamento. E nós não sabíamos que havia um problema nesse casamento específico. A nossa conversa era uma conversa de espanto pelo desenrolar da situação. E nessa conversa houve o relato de que esse casal estava com um problema no casamento. E ele já há algum tempo sofrendo com um relacionamento desestruturado. Eles então resolveram procurar um psicólogo. Eles relatando isso para esse amigo: olha, nosso casamento não tem mais jeito. Nós decidimos nos separar. Coração duro, fechado. Os dois cheios de razão, ninguém cedendo. Ele falou: mas por que vocês não me procuraram? Não procuraram conselho com seus amigos, com seus irmãos? Ele falou: então nós procuramos alguns psicólogos e relatamos aquilo que estava acontecendo. Mas vocês podiam ter me procurado e a gente ia orar junto, para que Deus pudesse quebrar toda essa cegueira, muitas vezes que tem. A gente sabe que há uma comunhão intensa no casamento, um relacionamento mais intenso, a gente costuma tratar assim, que há momentos que há um distanciamento por alguma discussão, algum problema, mas nós procuramos colocar diante de Deus, orar, nos aconselhar, e esse casal resolveu se calar, se esconder. E aí eles falaram que vários daqueles, ou alguns daqueles, que eles consultavam, daqueles profissionais que eles consultavam, olhavam para eles e diziam: se já chegou nesse grau, é melhor separar. Se já chegou nesse momento, é melhor com que vocês separem. E eles caminharam para isso mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso?
Os seus amigos não sabiam dessa situação, sofreram calado. Ninguém pôde orar por eles, porque eles guardavam os problemas para eles. E aí quando foi abrir para alguém, ou eles diziam que procuravam, mas cada dia mais distantes do convívio dos irmãos ou do relacionamento da igreja, ninguém podia ajudá-los, porque eles se isolavam cada vez mais. E o sofrimento veio, e então eles caminharam para isso. Os médicos, os profissionais, estão aí para nos ajudar. Mas para você que entregou a sua vida a Deus, o primeiro ou o único caminho é você chegar diante dele em oração e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu sei que eu não aguento mais o que está acontecendo, essa dor, essa aflição, essa depressão, mas me ajuda, Senhor. Eu não tenho forças, mas, Senhor, eu recorro a Ti, porque a Tua palavra diz que foi o Senhor quem me criou, quem me formou. A Tua palavra diz que o Senhor não desampara um filho seu. A Tua palavra diz que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, todavia não se esquecerá de Ti, diz o Senhor. Ele não se esquece de Ti, mas tem que se recorrer a Ele. O endemoniado foi até Jesus, a mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. Chegamos em Jairo, e aqui eu já quero encerrar. Aquele homem de posses, aquele homem de bem, ele teve que ir até Jesus. Ele teve que buscar a Jesus, e quando ele chegou, ele se prostrou diante de Jesus, porque ele não via solução em lugar nenhum mais. Para aquelas pessoas, poderia ser a última opção, mas era a opção correta. Aonde você tem buscado a resposta para o seu sofrimento? Nós cantamos aqui que nós estamos esperando, que nós fechamos a porta e pedimos para Ele entrar. Nós cantamos aqui, dizendo para Ele: pode entrar, a casa é sua. Nós entramos, Senhor, fechei a porta. Dizendo que nós nos rendemos a Ele, Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Será que nós nos rendemos mesmo? Ou nos rendemos à dificuldade, ou nos rendemos ao problema? Quando eu dizia no começo que nós somos uma geração fraca, é no sentido desse relacionamento com Jesus. Porque entregamos os pontos fácil demais, porque deixamos de lutar cedo demais, porque deixamos de insistir cedo demais, porque deixamos de adorar ao Senhor cedo demais, porque abandonamos o Evangelho, porque nós costumeiramente dizemos que nós não suportamos mais o que está sendo dessa geração, ou desses filhos de Deus que não suportam mais passar por situação alguma e entregam os pontos. Ele está te esperando, Ele está te aguardando, mas você precisa romper essa dificuldade, você precisa romper essa limitação, você precisa romper essa acomodação e ir até Jesus, precisa romper a zona de conforto e ir aos pés dele e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui, te esperando, me rendendo ao Senhor. Senhor, eu estou aqui, então pode vir e fazer morada. Senhor, pode vir e me fortalecer. O Senhor, nosso Deus, não é a tua última opção.
temos que nos render a Ele. Temos que buscar a Ele em todo momento. Eu não sei se você tem prolongado o sofrimento acerca de algumas coisas, mas provavelmente é porque você ainda não abriu o seu coração para Cristo. Insiste um pouco mais. Ora um pouco mais. Talvez não chegou no tempo que você tem esperado, mas o nosso Deus jamais falhou. Nós cantamos aqui, Deus jamais falhou, nunca falhará, nos ouve, invocamos sua presença aqui. Com um toque vem nos restaurar, o teu Espírito vem nos avivar, mostra o teu poder, mostra o teu poder. Mas nós precisamos ir até a presença dEle. Nós vivemos numa geração de pessoas que ficam em casa e assistem pela internet, ou esperam o seu pedido de oração ser atendido. Eu enviei lá pelo chat o pedido de oração e vão orar por mim, mas ela não vence aquela barreira e vem até o momento ou o lugar aonde a oração está sendo feita, para que o pastor estenda as mãos sobre ela. Não, porque o pastor, ele pode curar, como o pastor Luciano diz aqui, a igreja é de Cristo, então ele se responsabiliza, porque no lugar aonde Deus está, algo acontece. Mas vivemos numa geração do culto online, do pedido de oração pelo telefone, das pessoas que querem colocar a mão sobre a tela e que elas sejam curadas. Deus pode fazer isso e Ele vai fazer, mas sobre aquelas vidas que não têm condições de vir à igreja. Se você tem condições, rompa tudo aquilo que te impede e venha até a presença do Senhor. A palavra de Deus diz que aonde Ele está, algo diferente acontece. Então, se você tem esse Deus e está na presença desse Deus, como nós ouvimos aqui no início deste culto, espalha para mais 1, 2, 10, que Deus tem feito algo diferente na Igreja Batista da Fé, e que se Ele tem buscado recurso em todos os outros lugares, eles têm ido no lugar errado. Venha para a casa do Senhor, para a presença do Senhor, e com certeza haverá mudança. Na vida dessas pessoas que nós lemos aqui, houve libertação da escravidão. Houve restauração de uma vida que estava vivendo isolada, à margem da sociedade. Então Deus restabeleceu novamente a vida desta pessoa, para que ela pudesse andar no convívio dos seus familiares. E nós ouvimos também acerca da vida da filha de Jairo, que Deus trouxe vida novamente sobre a vida daquela jovem. Ele livrou da escravidão, Ele restabeleceu a dignidade para aquela mulher e para aquela menina que precisava de vida novamente. Seu pai foi até a presença de Jesus e Jesus restabeleceu a vida dela. Deu vida novamente àquela menina, que o texto nos diz que os homens chegaram e disseram para ele: por que você incomoda o mestre? A sua filha já está morta. E Jesus disse para ele: não temas, crê somente. Aonde você tem buscado a solução do teu problema? Sentado no seu sofá, pedindo conselho para pessoas que te levam para longe da presença de Deus, que vão te dar conselhos como o mundo te dá. Mas se ele tem te tratado mal, trata mal também. Se ele está tentando puxar o teu tapete, vamos armar alguma coisa aqui para pegar ele também, ela também. Se é o teu amigo aí mais próximo e
tem te deixado de lado, deixa de lado ele também. Não, 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 não. Vá até a presença de Deus e busque nele estratégia, porque ele vai fazer com que você seja o exemplo, com que você passe a ter um relacionamento com ele através da oração, e com que ele entre com a providência sobre tudo aquilo que você tem necessidade. Ele tem poder. Não é ainda, ele sempre teve, ele sempre terá poder. Podemos repetir o refrão? Eu quero orar com você. Somente você e o Senhor sabem o que você tem passado. Somente você e o Senhor sabem o quanto você tem sofrido. O Senhor, Ele está pronto. O Senhor, Ele é poderoso para fazer. Não dê ouvidos muitas vezes para as pessoas que dizem que você não deve orar, não deve buscar, te dando tantas outras opções que te levam para longe de Deus. Talvez para você Jesus é a última saída. Eu quero te dizer que Ele jamais te desamparou. Eu quero orar com você. A letra dessa canção diz que nós invocamos Tua presença aqui. Sua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder. Mostra o Teu poder. Com Teu toque vem nos restaurar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós erguemos a nossa voz agora, clamando a Ti, orando em favor de vidas que precisam, Senhor, da Tua ajuda, precisam, Senhor, ó Deus, do Teu auxílio, vidas, Pai querido, que não conseguem mais nem orar, que não conseguem mais nem ler a Tua palavra, de tanta dor, de tanta frustração, de tanto sofrimento, vidas que não conseguem, Senhor, ficar um minuto na Tua presença, em oração, em adoração. O cansaço vem, o sono vem, a dor vem, a frustração vem, o medo vem. Mas Deus, em nome de Jesus, agora nós pedimos a Ti que lance por terra, arranque toda esta frustração, arranque, Senhor, todo espírito de acomodação, arranque, Senhor, toda esta zona de conforto, aonde esta pessoa está agora, abala a vida dele, abala a vida dela, Senhor, para que eles possam entender que somente na Tua presença, somente na Tua presença, a cura, a restauração, a vida plena, Senhor, a paz, somente na Tua presença, Deus, é o lugar onde ela pode habitar. Senhor, em nome de Jesus, entra lá no lar. Visita agora, Deus, a pessoas que vieram aqui buscar pelos seus familiares que estão lá e não conseguem vencer a barreira, estão aprisionadas, talvez assim como aquele homem, meu Deus, presos por grilhões, e a única solução é o Senhor. Alcança agora, Deus, quebra toda cadeia, lança por terra, Senhor, em nome de Jesus. Dai, Senhor, traz libertação completa. Toda obra maligna nós repreendemos agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que muitas vezes tem vindo sobre a vida dos Teus filhos, meu Deus, e essa sociedade tem dito que é normal, mas ele tem sofrido com uma opressão maligna. Desfaz toda a obra do mal, Deus. Pai querido, Pai amado, Deus, tem vivido em depressão,
Pai querido, Pai amado, esse casamento que muitas vezes tem passado por batalhas, tem passado por lutas, Pai que não entende mais filho, filho que não entende mais o pai, esposo que não entende a esposa, avós que não se relacionam com os netos, Pai, em nome de Jesus, restabelece a ordem nesta família, restabelece a ordem dentro deste lar, Senhor, em nome de Jesus, visita lá cada cômodo daquela casa, visita lá, Senhor. Meu Deus, esse lar tem sido consagrado ao Senhor, teus filhos têm buscado, têm orado, Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus, entra com providência, entra, Senhor, livra do vício, livra da prostituição, livra do engano, livra da escravidão, livra, Senhor, Pai querido, Pai amado, da depressão. Deus, esses males que têm atacado a nossa sociedade nesse século e têm mostrado para esse povo que é natural, que é normal, meu Deus, que tem entregado os pontos. Senhor, dê ânimo novo, dê força nova, Pai querido, Pai amado, dê um ânimo novo, sopra, meu Deus, sobre essas vidas o Espírito do Senhor, sopra sobre essas vidas, Pai querido, Pai amado, o teu poder, mostra o teu poder, meu Deus, tem disposição para orar, tem disposição para ler a tua palavra, quando aquele pensamento vier, meu Deus, que ele possa repreender, que ela possa repreender, meu Deus, quando começarem a orar e a tristeza bater, que eles possam usar a autoridade que o Senhor tem dado, que eles possam citar a tua palavra e todo espírito maligno bate em retirada no momento em que eles entrarem na tua presença. Deus, estabelece a ordem sobre a casa de cada um desses que tem clamado e orado. Traz a este lugar pessoas sedentas pela tua presença. Traz a este lugar pessoas, Pai querido, que como esses, que foram até a presença do Senhor, estavam com seu coração voltado, aberto, para que o Senhor pudesse entrar, fazer morada, livrar, libertar, meu Deus, e à medida que o Senhor for fazendo isso, Pai querido, Pai amado, que eles sejam como um farol, como a luz do Senhor, resplandecente, que as pessoas ao olharem, ao chegarem perto, vão ver que o Senhor fez uma grande obra, que o Senhor agiu com libertação, que o Senhor agiu com restauração e que o Senhor trouxe vida novamente para aquilo que havia se perdido, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Se essa palavra falou contigo, aplauda ao Senhor e recebe em nome de Jesus.